Olá! Charles Spurgeon disse para visitarmos muitos bons livros, mas morarmos na Bíblia. Seguindo o conselho, a dica de Spurgeon, hoje vamos visitar um livro cuja história se passa há muito tempo atrás em uma galáxia muito distante. Hoje vamos falar sobre Star Wars e a trilogia Tral. E eu gostaria de apresentar primeiro para vocês toda a trilogia Tral, que seria O Herdeiro do Império. O segundo livro vem com A Ascensão da Força Sombria. E o terceiro e último livro da trilogia, que seria O Último Comando. Mas hoje vamos nos prender apenas ao Herdeiro do Império. E quando eu falo em Herdeiro do Império, o interessante é porque essa história se passa logo após o final do filme O Retorno de Jedi. O Timothy Zahn, que escreveu essa história, é na verdade um grande fã da saga Star Wars, e quando acabou o filme, quando o filme foi lançado nos cinemas, e encerrou aquela história, ele não queria que a história acabasse ali, então ele resolveu escrever uma continuação da história. E ele apresentou essa história ao George Lucas, que amou a ideia dele, amou todo o contexto da história, e eles aceitaram isso como uma história na ordem canônica do filme. Mas após a Disney ter comprado os direitos pelo Star Wars, eles colocaram nos livros, nessa história, esse selo aqui, o selo Legends, que significa que a história ela fica a critério do leitor, ela pode ser aceita como canônica ou não. O bacana do Herdeiro do Império é que toda a ideia por trás dessa trilogia é de que o Império não morreu com o Imperador. Porque logo ao final do filme O Retorno de Jedi, quando Luke Skywalker derrota o Darth Vader e o Darth Vader derrota o Imperador, a sensação que dá quando a gente acaba de ver aquele filme é de que todo o mal na galáxia se foi, todo o mal na galáxia acabou. Mas a ideia do livro é justamente o contrário, e como a gente pode ver até mesmo nos cinemas, teve uma continuação com O Despertar da Força, Os Últimos Jedi, outros filmes que foram surgindo. Mas trazendo para o Herdeiro do Império, a ideia de que existe Tral, um dos servos do Império, um dos comandantes do Império, que vem querendo trazer ressuscitar, levantar o Império de novo com todo o seu poder. E esse livro fala sobre o Tral, algo que me deixou assim arrepiado enquanto eu lia, porque fala que Darth Vader perto do Tral é como se fosse uma criança, é como se fosse um bebê. Então esse Tral é um imperador muito mais cruel. E ele conta com a ajuda, o plano do Tral é usar os Isalamires, que são pequenos animais parecidos com lagartos, que eles têm na genética deles o poder de drenar a força. Então, aonde aqueles animais estão, a força ela não funciona. Simplesmente os Jedi ficam sem a habilidade da força. Então o Tral quer usar isso para derrotar Luke Skywalker e a Princesa Leia, que são os Jedi que até então existem no Império. Mas outra ideia interessante sobre esse livro é que a Princesa Leia está grávida, e ela está grávida de gêmeos. Então quando a gente pensa no fato dela ser uma irmã gêmea do Luke Skywalker, e ela está grávida de gêmeos, e até no decorrer dos próximos filmes, O Despertar da Força e etc., terem dois personagens principais, que seriam o Kylo Ren e a Rey, é interessante a gente cogitar a possibilidade de que futuramente nos filmes possa ser revelado que eles na verdade também são irmãos gêmeos. Mas isso é só uma suposição, só uma ideia que eu mesmo tive lendo O Herdeiro do Império. E mesmo grávida, a Princesa Leia está passando por um treinamento com o Luke Skywalker, que quer treinar ela nas habilidades da força, mas tem toda essa dificuldade devido a ela estar grávida. E ela não está num relacionamento muito bom com o Han Solo.
O livro ainda não determina se eles estão separados ou se eles estão só em uma briga, mas ainda o relacionamento não está lá dos melhores, vamos dizer assim. E o legal desse livro é que o corte de cenas que acontece durante a leitura é muito gostoso de se ler, porque parece que você está realmente assistindo aqueles filmes clássicos da primeira trilogia do Star Wars. Sem falar na questão da música, porque é óbvio, quando a gente lê não toca música, mas a gente chega a imaginar. E eu tenho uma mania minha de colocar a trilha sonora para tudo que eu vou ler. E sempre que eu vou ler essa trilogia, eu coloco lá a trilha sonora do John Williams de Star Wars e eu deixo ela rodando enquanto eu tô lendo e é uma sensação incrível. E às vezes rola a coincidência de, enquanto o Império ou alguém do lado sombrio está falando, toca as músicas da Marcha Imperial e etc. Então é muito legal, é muito bacana fazer isso. É uma dica que eu também dou, de sempre colocar um fundo musical, porque a música instrumental, principalmente, uma música calma, uma música clássica, ela ajuda o nosso cérebro a trabalhar a leitura, a entender, a entrar naquele universo, a fazer parte do universo. E a arte nada mais é do que isso, né? É você se transportar para fora da sua realidade e ir para um outro universo. E enquanto a gente viaja pela galáxia, em Star Wars, a trilogia Tral, uma das coisas muito bacanas é você ver que tem elementos clássicos, falas clássicas, como que a força esteja com você, ou estou tendo um mau pressentimento, e alguns personagens fortes que não tiveram tanto destaque assim no cinema, nos filmes, no livro tem bastante destaque, como o Landon, por exemplo, né, que é o amigo lá, mercenário do Han Solo, e o próprio Chewbacca. É muito interessante quando eles estão no planeta do Chewbacca. Tem uma ideia muito interessante do qual eles explicam que língua é aquela que o Chewbacca fala, que é aqueles grunhidos, né? E outro personagem muito forte que me chama a atenção é a Mara Jade, porque a Mara Jade, ela tem sabe, quase que uma loucura pelo Luke Skywalker, que a vida dela gira em torno de achar o Luke Skywalker e matá-lo. Mas, dando até uma pesquisada sobre toda a literatura de Star Wars, eu acabo descobrindo que futuramente em outros livros, não lembro qual agora de cabeça, mas eles chegam a virar um casal, eles chegam a se casar. Então, eu ainda tô lendo a trilogia Tral, eu terminei o Herdeiro do Império, tô lendo a Ascensão da Força Sombria, mas precisei dar uma parada por questões de ler, estudar outras coisas. Mas assim que eu continuar, eu tô muito na expectativa desse relacionamento deles, de repente, já começarem já durante a trilogia Tral. E é lindo ver personagens como Talon Karrde, que é um outro mercenário também, que é um mercenário que sucede o Jarbas depois da derrota do Jarbas, se não me falha a memória, no filme O Império Contra-Ataca. Então é muito bom. A trilogia Tral, Star Wars, não fica só no cinema, tanto que a gente sabe que tem os desenhos, tem as Guerras Clônicas, tem tantos outros desenhos da Aliança Rebelde, mas vale a pena conferir também os livros. Vale a pena ler. Ler muda todo o nosso entendimento, porque ao contrário do cinema que traz todo um universo já pronto pra gente, a gente só senta às vezes em frente a uma poltrona, em frente a um cinema, o nosso sofá para assistir e já traz todo o universo pronto. Quando a gente lê, a gente vai criando um universo em nossa mente. E conforme a gente vai criando, a gente vai trabalhando na nossa mente, todo esse exercício é muito bom. Ultimamente nós vivemos num mundo em que as pessoas trabalham muito o corpo, as academias estão lotadas, mas as bibliotecas estão vazias, as livrarias estão vazias. Então eu gostaria de trazer esse recado, esse pensamento, para que a gente venha exercitar também a nossa mente. E fica aí a dica de leitura, Star Wars, trilogia Tral. Peço a vocês que deem
o legalzinho, que se inscrevam no canal, que comentem o que vocês acharam do livro, se vocês já leram esse livro, se vocês se interessaram em ler ou não, que deem aquela ajuda para o canal, dizendo o que vocês acham que precisa ser melhorado, o que está legal, o que não está. E dicas sobre quais tipos de livros vocês gostariam que eu falasse, qual temática. E é isso, gente. Até o mais breve possível. Deus abençoe vocês. Ótima leitura.